Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Andrei Venturini Martins e agora seria a nossa segunda parte da aula A Civilização do Espetáculo. Eu falava a partir da obra de Mário Vargas Llosa, o pensador peruano, o pensador latino-americano, um pensador nosso, que faz uma leitura de um cenário cultural no contemporâneo marcado pela espetacularização de tudo. Tudo se torna uma imagem, e essa imagem é uma imagem passível a ser vendida. Os mecanismos da indústria vendem imagens e o ser humano consome imagem. Então não se trata de uma vida digna de ser vivida, mas trata-se de uma vida adestrada, controlada, impelida e voltada totalmente para o mercado. Era nesse sentido que eu dizia que o homem tornava-se então uma peça para o mercado, né? E com isso, hoje o que eu gostaria de falar é o desaparecimento da própria noção de humanidade. Porque quando o homem é determinado, ele perde a autonomia, ele perde a liberdade, ele perde todo o seu desejo genuíno. Ele perde aquela noção fundamental que é ter os recursos necessários para que ele possa dar significado à sua própria existência. Então, o desejo produzido pelo próprio indivíduo desaparece. O indivíduo não deseja, é desejado. O indivíduo não pensa. O indivíduo, ele é pensado. É muito interessante que um outro literato latino-americano chamado Gabriel Garcia Marques, colombiano, e Prêmio Nobel de Literatura em 1982, ele disse algo muito importante no seu discurso de premiação. Lembrar que aqui eu estou falando sobre um homem que me parece que não possui os recursos necessários para ter autonomia e dar sentido para uma vida que vale a pena ser vivida. Então, é interessante que no discurso dele, lá em 1982, ele já ressalta disso. Então eu gostaria de citar aqui um trechinho, né, do discurso do Gabriel Garcia Marques em 1982. Abre aspas. Porque o desafio maior para nós tem sido a insuficiência dos nossos recursos convencionais para fazer crível nossa vida. Este é, amigos, o tamanho de nossa solidão. Fecha aspas. Então, essa é uma passagem interessante, porque o que o nosso pensador colombiano, latino-americano, diz é que o grande desafio do contemporâneo é encontrar recursos para fazer de nossa vida algo crível, algo que vale a pena. Não basta viver, é necessário viver bem, como já dizia Platão lá atrás, na antiguidade. Então não basta viver, é necessário viver bem, é necessário viver uma vida crível. Então o que o Gabriel Garcia Marques, ele fala, faltam para nós os recursos necessários, linguísticos, que nos ajudam a dar sentido a essa vida crível. E diante da falta de recursos que nos ajuda a ter uma vida crível, uma vida boa, uma vida feliz, a falta de recursos, nós vivemos a solidão. Trata-se da solidão dos recursos culturais. A
precariedade dos nossos recursos promove uma vida mísera, uma vida totalmente tomada por determinações externas ao indivíduo. Determinações que não são nossas. Entre elas, né, o mercado, as ideologias, né, a propaganda. Então, o indivíduo, com os seus desejos, com o seu ímpeto de vida, né, com o seu desejo de estar no mundo, se manter no mundo, com o seu desejo criador de uma vida para si, ele desaparece do contemporâneo. Existe uma certa planilha de vidas a ser escolhida. O indivíduo desaparece enquanto criador da sua própria existência. A publicidade, sem dúvida, ela exerce uma influência muito grande sobre a massa. E, nesse sentido, coordena os gostos, coordena a sensibilidade, a imaginação, coordena os costumes. Eu acredito que o homem contemporâneo ele é menos livre do que o homem medieval. O homem medieval, dá um exemplo aqui, esdrúxulo, mas ele matava uma pessoa, andava 100 quilômetros, ninguém nunca mais encontrava. Né? Hoje, lembrar que um autor, o Foucault, né, na obra Vigiar e Punir, o Foucault fala de uma sociedade totalmente controlada, uma sociedade totalmente administrada, né? De tal maneira que a administração ela tem um viés de mercado muito forte e a cultura, então, vinculada a esse processo administrativo, ela tornou-se uma cultura da criação comercial. A propaganda, ela confunde preço e valor. Ela confunde preço e valor cultural. De tal modo que quanto maior o preço, maior é o valor cultural que a massa atribui àquele produto. O desejo da massa passa a ser o desejo de todos. O desejo da massa passa a ser um hábito e há facilidades em viver a partir dos ditames da massa, justamente porque o indivíduo, ao viver a partir da massa, ele não precisa pensar, porque basta ele se entregar à massa, deixar a sua individualidade de lado, porque assim a sua vida já está pensada. Um exemplo disso, por exemplo, seria o show. O show é aquele momento de quebra da individualidade. Por quê? As vozes do cantor se confundem com as vozes do público, seguido de alto-falantes que são altíssimos. Torna-se uma espécie de massa em grande sinfonia, uma harmonia das massas que, de forma mística, cantam uma mesma canção, que produzem um mesmo canto. O indivíduo, ele deixa a sua individualidade de lado, ele deixa de ser indivíduo e torna-se massa. O indivíduo, ele fica inconsciente. É nesse sentido que ele deixa de pensar e passa a ser pensado. Nesse sentido, ele retorna aos tempos primitivos, né? Aquele momento em que o canto era uma forma de mostrar a grande pertença a uma dada tribo. Esse é um termo interessante para pensarmos o contemporâneo também, porque há uma proliferação de tribos. E a tribo é justamente a adesão que o indivíduo faz à massa. E a adesão que ele faz à massa, ele tem que pagar um preço. O preço é deixar de lado a sua individualidade. Portanto, além da frivolidade do nosso tempo, nós vemos que a massificação, enquanto pertença a uma tribo, é uma característica do nosso tempo.
né, desse tempo que a gente chama de nosso, o contemporâneo. Pascal, já no século XVII, foi um profeta desse tempo marcado pelo desvio de si. Esse tempo marcado por um indivíduo que abre mão da sua individualidade em nome de uma vida na massa, por meio da massa, pensada e sentida pela massa. Eu faço uma citação de Pascal na obra Pensamentos diz o seguinte, abre aspas: quem não vê a vaidade do mundo é ele próprio bem vão. Assim, quem não a vê, exceto nos jovens, que estão todos no meio do barulho, na diversão e no pensamento futuro. É interessante que o Pascal, ele destaca que quem não vê, quem não percebe a vaidade do mundo, é ele vão. Então quem não percebe que o mundo é vão, é porque é tão vão quanto o mundo. E quem não percebe a vaidade do mundo, quanto o mundo é precário e vão? Os jovens. Porque para o jovem tudo é novidade, mas para o velho, né, para aquele que tem um tempo de vida, ele começa a perceber que é tudo uma repetição de um mesmo mecanismo. E o jovem não percebe por quê? Porque para ele é tudo novidade, ou seja, é barulho, é diversão, e ele está preocupado com o pensamento no futuro. Então, o barulho, necessariamente, impede o indivíduo de pensar. A diversão desvia o sujeito de si. E o pensamento no futuro faz com que o homem não pense no tempo presente, em nome de fantasias de um futuro que talvez nunca chegue. Então, a proposta do Pascal é: tire a diversão dos jovens. Eles sentirão o seu nada. Sentirão o seu tédio. Sentirão uma tristeza profunda. Sentirão o mal-estar que os habita. E desta forma, terão que contemplar a si mesmo sem se divertir. Isso é importante porque aqui tem uma tarefa pedagógica. Talvez voltar-se para si e romper com o divertimento das massas seja uma forma de ter algum ensinamento sobre a própria condição humana. Então eu vejo que é muito importante pensarmos a possibilidade, é muito importante pensarmos a possibilidade de uma educação para a condição humana. Uma educação, uma formação, os gregos vão usar o termo paideia, que possa dar conta das questões humanas de uma forma muito mais ampla e não condenarmos o indivíduo às técnicas da hiperespecialização que muitas das vezes conduzem para aquilo que nós podemos chamar de um desvio de si, de um esquecimento de si. Quanto mais o indivíduo se aprofunda em termos tecnológicos, mais ele esquece que ele é um ser humano contingente, frágil, sujeito a equívocos, a deslizes, a inúmeros problemas que podem nos tirar dos trilhos e virar a nossa vida de ponta cabeça. Então, talvez, né, uma educação voltada para a condição humana seja uma forma de não ser tomado pelo tédio, mas seja um recurso que capacite o indivíduo a lidar com o tédio, né? A lidar com o tédio, a lidar com a sua própria individuação, a criar a coragem para que o indivíduo possa pensar a si mesmo,
Pensar a si mesmo enquanto um ser humano produtor de ideias e que, de fato, tem a possibilidade de fazer da vida algo que vale a pena ser vivido. Um outro exemplo de massificação são os jogos de futebol. Um exemplo bem interessante e que está aí no cotidiano do brasileiro, porque ir para um jogo de futebol é pertencer a uma tribo que canta, que ri, que chora, que guerreia, que luta em conjunto e muitas vezes luta de fato, né? Em algumas cenas horríveis que nós vemos nas arquibancadas, não só do Brasil, mas de muitos estádios do mundo. A diferença que me parece é que em outros países existem leis, assim como no Brasil. A diferença é que parece que em outros países a lei de fato é cumprida. Aquele indivíduo que arruma confusão no estádio parece que não vai mais para o estádio mesmo. E aqui isso não acontece. Ele vai e volta, e isso afasta a família do estádio e etc. Mas assim, o que é mais importante para nós é que o indivíduo na arquibancada, ele vive uma espécie de momento gregário, um momento gregário massificado junto com a sua turma, com a sua massa, e ele não é mais um indivíduo, ele está tomado pelo anonimato. É nesse sentido que a torcida é o lugar da liberação do irracional. É o lugar da liberação das paixões. É o lugar onde o espectador dá vazão aos seus instintos mais agressivos. Ou não. Ou ele chora, ou ele ri. Então, veja, é um momento de catarse. Né? É um momento que ele mata e se sente aliviado, ou ele ri e chora e também se sente aliviado. Então, em meio à massa, esse indivíduo ele pode aniquilar simbolicamente o seu adversário. Mas em alguns casos, como nós já falamos aqui, a aniquilação ela é real. Então, muitas vezes, o evento esportivo passa a ser um espaço de barbárie, passa a ser um espaço de renúncia da civilização. É assim que o jogo torna-se uma forma de dar vazão aos instintos mais violentos que estão presentes na condição humana. Então, o que eu queria ressaltar é que o processo de massificação ele impede que a cultura dê significado aos elementos mais atrozes, diríamos assim, da condição humana. Então, o homem ele não consegue dar sentido quando ele se depara com o desejo de violência, com angústia, com sofrimento, com o pavor diante da natureza, com o pavor diante dos dilemas da existência, com o dilema diante da existência do mal. E por que ele não consegue dar sentido a isso? Porque ele não reflete. Ele não reflete porque ele está dentro de uma massa, e a massa pensa por ele. Então, é nesse sentido que o Gabriel Garcia Marques fala da necessidade de ter recursos necessários, culturais, para que possamos dar sentido a elementos que fazem parte da vida, a angústia, o tédio, o enfrentamento dos dilemas da existência e o enfrentamento do mal. Hoje, diferente de outros tempos da história, esses elementos
como angústia, sofrimento e o próprio mal, são simplesmente tamponados por uma cultura de massa, por uma cultura voltada para o consumo, para as drogas, os shows, eventos esportivos, literatura voltada para a distração, para o desvio da vida, de tal forma que a vida tornou-se uma espécie de espetáculo circense. Um espetáculo como se o homem estivesse em um grande circo. Na era das massas, e massas atentas ao espetáculo, a imagem ela toma lugar da palavra. Os olhos tornam-se o grande instrumento por meio do qual o homem interage com o mundo. Há um primado das imagens em detrimento à palavra. Há um primado, mais uma vez, da corporeidade das imagens em detrimento da subjetividade das ideias. Então veja, a televisão, o cinema, a internet, os meios audiovisuais, eles vão deixando a reflexão mais dura e complexa dos livros para trás. E as imagens, elas surgem, elas tomam a atenção do público, elas geram interesse, elas geram comoção e em seguida elas tornam-se desinteressantes, elas tornam-se banais e são tão importantes quanto refrigerantes e sabonetes. É nesse sentido que cria-se uma cultura daquilo que é descartável. Aquilo que é banal torna-se descartável. E sem dúvida, poderíamos dizer que se a tela ela compromete o conteúdo, então nós poderíamos dizer que a produção cultural ela está comprometida. Se é verdade que a tela compromete o conteúdo. Se é verdade que, de alguma maneira, a imagem compromete o sentido das palavras. É interessante que você tem um Instagram, por exemplo, que é um mecanismo que prioriza a imagem em detrimento à linguagem. É uma outra linguagem, na verdade. Não se trata da linguagem da palavra, mas da linguagem das imagens. E olha como as imagens elas se apresentam rapidamente e elas somem rapidamente para nunca mais serem vistas. Uma marca dessa sociedade do espetáculo massificada é uma cultura do efêmero, é uma cultura de tudo aquilo que é fugaz, de tudo aquilo que é passageiro, tão passageiro quanto o deslizar da tela do Instagram, tão passageiro quanto o deslizar da terra, tão passageiro quanto o deslizar da tela do Instagram. Essa noção de cultura, ela é diferente da noção de cultura de outros tempos, em que uma obra ela tinha a tentativa de ordenamento de um espaço caótico de sentido. Hoje nos deparamos com um espaço caótico de sentido e não temos os recursos necessários para dar sentido a um dado acontecimento. Por quê? A banalização da cultura ela é tão grande que as nossas categorias culturais elas não conseguem dar conta de fenômenos caóticos. Então, por exemplo, diante da morte, as pessoas se perguntam o que eu vou dizer, né, para o meu amigo. Diante da morte não tem nada a se dizer. Ora, se há um momento que eu devo dizer alguma coisa, é diante da morte. Se há um momento fundamental para que eu diga alguma coisa, é diante da morte. Então, com a queda de um vocabulário
cultural, que possa dar conta de espaços caóticos, e um deles é a morte, a gente não sabe muito bem o que é, no entanto é algo que todo mundo vai ter que passar por isso, nós não temos palavras para dar sentido a isso. É por isso que eu dizia em outras aulas que a religião é um sistema de sentido poderoso, porque ela dá sentido não só à vida, mas também à morte. Então, um clássico, um elemento cultural clássico, se eterniza. Um elemento cultural clássico se eterniza. E se eterniza justamente por suas grandes questões e pelo desejo genuíno daquele autor em respondê-las. Então, às vezes algum aluno me pergunta, professor, mas o que é um clássico? Eu diria que um clássico é um autor capaz de fazer perguntas que são eternas. E que toda vez que nós lemos, nós refazemos essa questão de tal forma que a questão nos impele à tentativa de tentar respondê-la. Bom, essa seria uma definição que para mim é muito cara daquilo que nós chamaríamos de um clássico. Diferente da civilização do espetáculo, marcada por aquilo que é rápido, frívolo, massificado e que desaparece muito rapidamente. Em meio a esse mundo dos espetáculos, esse mundo de espetáculos e essa civilização espetacular, algumas pérolas ainda brilham nas telas. Um exemplo disso, Ingmar Bergman, Lars von Trier. Nos livros, Albert Camus, Joaquim Nabuco. No entanto, eu vejo que vivemos um tempo que nós precisamos refletir e não simplesmente deixar a vida passar em meio às muambas do mercado. Eu finalizo com uma frase de grande relevância de um pensador brasileiro. Vai dizer assim, abre aspas, a riqueza não substitui a inteligência e não corrige a ignorância. Ser rico não nos impede de pensar. E ser rico não é uma desculpa para a nossa ignorância. Obrigado.